Então, olá pessoal, vamos continuar a aula 3, essa segunda parte. Como eu tinha mostrado, discutindo mais as soluções da equação de Helmholtz para o caso escalar. Era um primeiro passo, mostrar como se constrói as expressões em coordenadas cilíndricas. E agora a gente vai começar introduzindo o vetor de polarização para posteriormente definir qual seria a solução vetorial para a equação de Helmholtz e também a construção dos Twisted Photon. E a gente começa analisando o que seriam as ondas planas. Então a gente tem que o potencial vetor plano, que depende só da posição, a gente fez aquela decomposição com o fator exponencial dependendo do tempo, e aqui eu só vou analisar o caso espacial, né? a parte espacial. E o potencial vetor plano ele vai ter dois labels, que é o label do momento e esse lambda maiúsculo que eu estou colocando aqui. E no fundo o que a gente tem é aquela expressão normal, exponencial de I, K escalar R, e o termo que eu coloquei que é a polarização, ou o vetor de polarização do fóton. A gente vai construir melhor quem é essa quantidade aqui, que vai dar o caráter vetorial para a solução de onda plana. Esse lambda maiúsculo, ele assume dois valores, que no fundo é a helicidade do fóton, mais ou menos 1. Vamos definir algumas quantidades. A primeira é o operador helicidade. Ele é dado por essa expressão aqui, ele é um produto escalar do operador de spin com o vetor de onda, e a gente divide pelo módulo do vetor de onda, parece só... no fundo é a projeção do spin na direção do movimento. E para o operador de spin, a gente considera essas três componentes aqui, xy, sx, sy, sz, e as componentes são dadas por essas três matrizes 3x3. Você pode verificar que essas matrizes satisfazem a álgebra de spin, ou seja, o comutador de duas matrizes é o I, símbolo de Levi, vezes a matriz S. Aqui, claro, I e J varia de 1 até 3, assumindo os valores x, y e z, né? Se I for igual a 1, é x e assim por diante. Aqui só introduzindo algumas quantidades. E aqui seriam três propriedades que a gente tem, que são importantes e pelo menos uma vez na vida é bom demonstrá-las. A primeira é que se eu atuar o operador helicidade no vetor de polarização, ele vai dar a própria helicidade vezes o vetor de polarização. No fundo, tem uma equação de autovetor e autovalor aqui, onde o autovalor é a helicidade e o autovetor é o vetor de polarização. A segunda é que se você efetuar o produto escalar do vetor de polarização com o vetor de onda, isso aqui é igual a zero. No fundo, você está fazendo isso para implementar o gauge de Coulomb, que era uma premissa que a gente já tinha anteriormente. Você tem o gradiente, quer dizer, o divergente do potencial vetor igual a zero. Aí, se a gente voltar naquela expressão aqui, o divergente disso aqui vai cair exatamente, como só isso aqui depende de R, cai um vetor de onda aqui, K escalar E. E para satisfazer o gauge de Coulomb. E a terceira que aparece é se você pegar o vetor de onda, quer dizer, o vetor de polarização atual conjugado complexo e fizer o produto escalar com o vetor de onda, aqui note que mudou, aqui é lambda e aqui é lambda linha. O produto escalar dessa quantidade é igual a uma delta de Kronecker. É 1 se as helicidades forem iguais e 0 se elas forem diferentes. No fundo, é para garantir uma normalização aqui.
E vamos retomar aquelas discussões que a gente está interessado em discutir o Twisted Photons no caso tipo BESS, por isso vamos explorar coordenadas cilíndricas. O objetivo dessa aula, no fundo, é tornar mais familiar o conceito de vetor de polarização e demonstrando essas três propriedades aqui, para a gente fechar essa aula número 3. Então, como eu coloquei em coordenadas cilíndricas, para o vetor de onda, você tem o ângulo azimutal φ de k, o raio aqui, que é o k transverso, ou k perpendicular, e o k de z, que é o k longitudinal. Ou aqui no plano, as expressões você tem kx igual a k perpendicular cosseno de φ, e o ky é k perpendicular seno de φ. Portanto, em coordenadas cilíndricas, você pode decompor o vetor de onda como sendo nesse vetorzinho aqui. É mais conveniente, a gente vai explorar bem isso. E aqui também eu coloquei, né, que o vetor de onda é kx, ky, kz, mas o que a gente interpreta como o vetor de onda perpendicular é justamente o vetor de duas componentes kx e ky. Você também utiliza parece na literatura isso. Bom, recordando, na literatura o que se chama o k de z como sendo um momento linear longitudinal e esse k é momento linear transverso ou perpendicular. E uma outra questão importante que vai ser útil é a gente introduzir um outro ângulo, que normalmente esse ângulo aparece em coordenadas esféricas, que é esse que eu coloquei aqui, θ de k, que é o ângulo seria entre o eixo z, o eixo k de z, com o vetor de onda k. Como eu projetando aqui eu coloquei, né? Se você observar a tangente desse ângulo θ de k, ele é o k perpendicular dividido pelo k de z. Ou, em outras palavras, esse ângulo θ, ele é o arco tangente dessa razão aqui. Esse θ ele é interpretado como a abertura do cone. Se a gente imaginar que nessa expressão o vetor de onda tem uma circularização, uma polarização circular, vai ficar girando e isso formaria um cone. Então esse θ é interpretado como abertura do cone. Isso é importante, por exemplo, quando você vai estudar algumas soluções de feixes. Existem algumas aproximações chamadas paraxial, em que você vai tomar esse θ muito pequeno. Ou, em outras palavras, você vai dizer que o momento k de z é muito maior que o momento transverso. E é interessante introduzir esse ângulo, porque ele aparece na expressão do vetor de polarização geral que eu estou colocando aqui. Isso explorando as coordenadas cilíndricas, é a expressão mais geral que você tem para o vetor de polarização. Aparece esse fator menos lambda sobre raiz de 2. Isso aqui é mais para garantir a questão da normalização, como a gente vai ver mais para frente. E aparece o cosseno do θ e também o cosseno de φ, ou seja, aparece tanto os ângulos θ quanto φ. E aqui fica uma expressão mais simples, fechada. Por isso foi interessante introduzir esse ângulo θ. Mas só para tomar cuidado, aqui a gente está trabalhando em coordenadas cilíndricas. Embora tenha esse ângulo θ que é de esféricas, fica bem evidente que você consegue, se você quiser, você pode eliminar esse ângulo θ em função das coordenadas cilíndricas, k transverso e k longitudinal. Eu vou manter essa expressão, mas quando for conveniente eu chamo de volta essa expressão aqui. Ou outras também envolvendo seno ou cosseno de θ. Sempre pode ser eliminado em termos dessas variáveis cilíndricas. Bom, o objetivo, então, é mostrar que esse vetor de polarização satisfaz todas aquelas propriedades que eu coloquei. Então, vamos mostrar as propriedades 1, 2 e 3.
até para pegar um pouco de familiaridade. A primeira é a equação de que o operador de helicidade atuando no vetor de polarização, ele vai dar a própria helicidade vezes o vetor de polarização. Escrevendo o vetor de onda naquela maneira que eu coloquei em coordenadas cilíndricas e recordando as definições do operador de spin, essas três matrizes aqui, a gente pode fazer a multiplicação dessas, aqui é o produto escalar normal, então seria S x, kx, que é esse termo aqui, e se você distribuir os três termos, não é difícil mostrar que o operador helicidade assume essa expressão aqui, essa matriz 3×3. E o que a gente faz direto é multiplicar essa matriz, esse operador de helicidade, pelo vetor de polarização, como eu vou fazer na próxima página aqui. Dá essa matriz gigante. Eu coloquei essas linhas aqui só para separar as linhas, né? Como a expressão é grande. Então esses dois termos é da primeira linha, que aqui no fundo você tem uma matriz 3×3 multiplicada por um vetor linha. Um vetor 3 linhas e uma coluna. Então no final do dia você vai ter um vetor de 3 linhas e uma coluna. Então esses dois termos estão na primeira linha, esses dois na segunda e esses dois na terceira linha. Bom, aqui para facilitar, a maneira mais simples é você analisar cada linha separadamente. Vamos analisar cada linha separadamente. Também lembrar uma relação que eu coloquei ali a tangente, mas também, como vocês podem notar, vamos observar aqui. Aqui eu tenho K de Z e aqui eu tenho K perpendicular. Mas tem um K aqui fora. Então eu vou ter a razão K de Z sobre K e K transverso sobre K. E a gente pode explorar essas duas relações. Se aqui é o ângulo θ de K, então o cosseno desse ângulo é o K de Z sobre K e o seno de θ de K é o K perpendicular dividido por K. Vamos explorar então. Na primeira linha, eu simplesmente copiei o que estava lá, analisando ela separadamente. Aqui aparece K de Z sobre K, que é o cosseno. E aqui aparece o K transverso sobre K, que é o seno. Portanto, esse termo com esse dá um cosseno ao quadrado. Distribuindo tudo. Cosseno, cosseno. E o outro termo, eu vou ter um seno de φ e seno ao quadrado de θ, como está aqui. E eu só rearranjei esse termo colocando um lambda em evidência. Eu sei que menos lambda sobre raiz de 2 é justamente o que aparecia no vetor de polarização, que é aquela normalização. E o lambda, eu recupero justamente esse termo. Se eu multiplicar por lambda aqui, fica lambda cosseno cosseno, que é esse segundo daqui. E se eu multiplicar por lambda aqui, eu não posso esquecer que lambda ao quadrado é igual a 1, porque o lambda só pode assumir a helicidade é mais ou menos 1, então o quadrado é 1. E esses dois termos, esse primeiro com esse terceiro, se eu somar, eu tenho cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, vai dar 1. Então, no final do dia, fica menos i seno de φ, que é justamente isso. Se eu pegar esse lambda e multiplicar aqui, fica menos i seno de φ. Ou seja, só coloquei o lambda em evidência e utilizei a soma desses dois termos, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Se você observar, isso aqui é justamente lambda vezes a primeira linha do vetor de polarização. E analogamente você pode fazer para as outras linhas, que eu peguei aqui, segunda linha. Mesma coisa, menos lambda sobre raiz de 2 vezes todo aquele negócio. O K de Z sobre K, da mesma maneira que apareceu aqui, é um cosseno. E o K perpendicular sobre K é o seno.
fazendo as distributivas. Novamente aqui aparece um I cosseno ao quadrado e aqui um seno ao quadrado. Então o primeiro com o terceiro termo eles vão se somar para produzir um I cosseno. Eu coloquei um lambda aqui porque também tem um lambda em evidência. Então está aparecendo um I cosseno. E o outro termo fica inalterado, fica cosseno θ seno φ. Ou seja, pego esse lambda cosseno θ seno φ. Novamente, por comparação, você vai ver que isso aqui é justamente a helicidade vezes a segunda linha do vetor de polarização. E por último, eu fiz exatamente as mesmas coisas na terceira linha. Se você fizer umas multiplicações como K perpendicular sobre K é seno, fazer todas as distributivas nessa expressão, você vai ter uns cancelamentos. A primeira com a terceira linha se cancelam. A segunda com a quarta linha, como vocês podem notar, tem um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, fica exatamente menos lambda seno de θ. O lambda eu coloco em evidência, fica menos seno de θ. Que é justamente a helicidade vezes a terceira linha do vetor de polarização. Com isso, o que a gente mostra é aquela propriedade que eu tinha colocado. O operador helicidade atuando no vetor de polarização é igual a helicidade vezes o vetor de polarização. A primeira propriedade foi checada. A segunda é também direta, é você pegar o vetor de onda e efetuar o produto escalar com o vetor de polarização. Eu peguei aqui o vetor de onda em coordenadas cilíndricas e o vetor de polarização. Coloquei essas barras para separar as linhas. Aqui também, só para não esquecer, o fator de normalização, né? Menos lambda sobre raiz de 2. Efetua o produto escalar desses dois vetores, você tem esses termos aqui. Novamente vai ter um cancelamento. Esse segundo termo vai se cancelar com o quarto termo. E importante notar é que o primeiro termo e o terceiro vão se somar. Você tem o K transverso, cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ. Aqui você vai utilizar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Assim, no final do dia, fica K transverso cosseno de θ, como eu coloquei aqui. K transverso cosseno de θ. E o último termo, menos K de Z seno de θ. E se você colocar em evidência o cosseno, fica K perpendicular menos K de Z, aparece a tangente, que é seno sobre cosseno, uma vez que eu coloquei o cosseno em evidência. E eu lembro que, que a tangente do ângulo de θ é o K perpendicular dividido por K de Z. O K de Z aqui cancela com esse termo aqui e fica K perpendicular menos K perpendicular, que é igual a zero. Portanto, a gente acaba de mostrar nessa página aqui que o produto escalar de K com o vetor de polarização é igual a zero. Lembrando, isso é para garantir o gauge de Coulomb. Bom, mostramos a segunda propriedade. E a terceira é substituir a multiplicação dos vetores de polarização. Só tomar cuidado, que a gente tem que tomar o conjugado complexo. Por essa razão, nessa primeira linha, aparece um sinal de mais aqui, que eu coloquei em azul, e um sinal de menos. E no segundo, no vetor de polarização, a gente tem que utilizar lambda linha. Então, eu coloquei aqui lambda linha e lambda linha. Faz as multiplicações as distributivas, vai dar vários termos. Vocês podem fazer com calma depois. Mas eu vou só chamar a atenção, primeiro aqui, menos com menos dá mais, fica um fator global, lambda linha sobre 2, como eu coloquei. E aparece todos esses termos aqui. Vocês podem observar que há bastante cancelamentos. Por exemplo, esse termo, menos I lambda linha, cosseno θ, cosseno φ, seno φ, vai se cancelar com esse termo aqui.
Ou seja, o segundo com 1, 2, 3, 4, esse termo daqui. 6, o sexto, né? O segundo com o sexto termo se cancelam. E também tenho o terceiro termo, vai se cancelar com o sétimo, né? 3, 4, 5, 6, 7. Exato. Terceiro com o sétimo. Você tem I lambda seno φ, cosseno θ, cosseno φ, que é justamente esse termo aqui. Ou seja, há dois cancelamentos e ainda tem algumas simplificações interessantes. Se vocês observarem aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ. Quando eu somar esse termo com esse, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, eu posso colocar em evidência o cosseno ao quadrado de θ e fica cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ, que é 1. Então, no final, esse termo com esse daqui vai resultar num cosseno ao quadrado de θ. Mas, somando com esse termo, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, esse termo, somado com esse e com esse, dá 1. Por sua vez, esse termo aqui, lambda, lambda', seno ao quadrado de φ, lambda, lambda', cosseno ao quadrado de φ. No final do dia, vai sobrar apenas lambda, lambda'. Ou seja, todos esses termos simplificando, cancelando, vai dar justamente 1 mais lambda, lambda'. E aquele fator de normalização que a gente tinha, lambda, lambda' sobre 2. E como as helicidades podem assumir valores mais ou menos 1, quando eu pegar esse termo e multiplicar aqui, você tem lambda, lambda', como eu coloquei, e esse aqui fica lambda ao quadrado da 1 e lambda' ao quadrado da 1. Então, no final do dia, isso aqui é justamente igual a meio 1 mais lambda, lambda'. Como eu coloquei, utilizamos que o quadrado das helicidades é 1. Agora aqui é importante a gente analisar as situações que podem ter. São duas, quando as helicidades forem iguais ou quando elas forem diferentes. Se as helicidades forem iguais, a gente tem que lambda igual a lambda' e aparece um lambda ao quadrado aqui, que é 1. 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. E o outro caso é quando ela for diferente, mas se ela for diferente, ela tem que ser o oposto, porque a helicidade só assume dois valores, ou ela é igual a 1 ou é igual a menos 1. Então, dizer que é diferente é a mesma coisa que dizer que o lambda' é menos lambda. Então, substituir no meio de 1 mais lambda, lambda', fica menos lambda ao quadrado, mas lambda ao quadrado igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, você tem justamente a delta de Kronecker. Quando os lambdas forem iguais, vai dar 1, e quando eles forem diferentes vai ser 0. Ou seja, o produto escalar do vetor de polarização, esse produto escalar aqui, né? Essa normalização com o conjugado complexo e lambda, lambda', dá uma delta de Kronecker. E com isso eu finalizo as propriedades básicas do vetor de polarização, que é introduzir a expressão geral e aquelas três propriedades. Na próxima aula a gente vai elaborar melhor essa questão do vetor de polarização. Aqui só foi uma introdução muito rápida das principais propriedades. A gente continua nas próximas aulas. Até mais, pessoal.